gente estava estudando na semana passada a dilatação dos sólidos com o calor, né? Aí eu falei para vocês que dilatação térmica dos sólidos é de acordo com a variação de temperatura. Que se eu aumento ou diminuo a temperatura, eu tenho um grau maior ou menor de agitação das moléculas. E como as moléculas agitam mais ou elas agitam menos, o volume do que a gente está observando, né, do corpo, ele tende a aumentar ou diminuir. Isso porque, como elas estão se mexendo mais, eles precisam de mais espaço. E como as moléculas estão se mexendo menos, elas precisam de menos espaço. E aí ele se adapta aí devido à temperatura, beleza? Mesmo vocês não tendo câmera ligada, não estou vendo rostos, espero que tenha pessoas que participem da aula. Liguem o mic aí, falem, perguntem, questionem. Fique à vontade. E aí eu dei alguns exemplos no dia a dia que acontece. Ai, Gil, muito obrigado. A Gabi também. Perdendo a fama de mal, gostei. Muito obrigado. Nossa, fiquei feliz agora. Tá vendo como vocês me agradam às vezes? Muito obrigado. Um ponto a mais na média, não vai ser de graça, hein, Rafinha? Eu também gostei. Verdade. Calma, não é assim também, né? Ó, o Vitão, boa. Isso aí, galera. Gosto de ver vocês, é bem melhor pra mim. Posso continuar? Pode. Então, a gente tem alguns... Estelinha também. A gente tem algumas coisas no dia a dia aí que dilata, que aumenta ou diminui seu tamanho, de acordo com... É que agora vocês ligaram a câmera, fiquei um pouco feliz, tá me perdendo o raciocínio. Tem muita gente ligando, muito bom, muito obrigado. Tá. Então tem alguns corpos que dilatam, aumentam, diminuem sua temperatura no nosso dia a dia. Isso acontece porque a gente tem variação de temperatura no nosso dia a dia. Por exemplo, hoje está muito calor, pelo menos aqui estou com muito calor. Então a gente está numa temperatura muito alta. E aí a gente tem alguns casos que é usado aí normalmente nas aulas como exemplo, como o trilho do trem, porque o trilho do trem ele tem algumas folgas entre trilhos e trilhos, né? Que é esse espaço aqui. Isso acontece porque o trilho pode aumentar ou diminuir seu tamanho. E essa folga é para dar esse espaço aí para o trilho aumentar e diminuir seu tamanho. Outras coisas que acontecem é no ar-condicionado de geladeira, que às vezes a gente escuta estralar à noite, né? Um ar-condicionado ou a geladeira. Pelo menos eu escuto, de vez em nunca a geladeira dá uns estralos. Isso acontece porque ela, além dela já ter uma temperatura baixa no seu interior, o exterior dela, que tem algumas regiões de plástico, durante o dia para baixa, ela vai contrair. Conforme ela contrair, ela vai soltando esses estralos por causa que o plástico está modificando o seu tamanho. E aí outros casos que eu já tinha explicado para vocês. E aí na aula passada, eu falei que tem 3 tipos de dilatação. Uma que chama dilatação linear, que é uma barra, normalmente aumenta o seu tamanho linearmente, né, seu comprimento. Dilatação superficial, que por exemplo, uma chapa ou uma mesa, ela aumenta, varia, ela dilata, né, o seu tamanho superficialmente, né, sua área. E a dilatação volumétrica, que aí dilata o seu volume. Então, como um cubo aumenta o seu volume, um dado, por exemplo. E aí eu expliquei para vocês tudo sobre essa dilatação linear, que aumenta o comprimento de alguma barra de metal, etc. E tem essa equação que determina o quanto ela dilatou. E isso ela depende de algumas características, que é o comprimento inicial dessa barra, um coeficiente aqui que a gente chama coeficiente de dilatação térmica linear e a variação de temperatura que esse corpo sofre. Ok? E aí esse coeficiente de dilatação linear, cada material tem o seu. Então o alumínio, é tudo tabelado, tá? Se procurar na internet tem uma tabela infinita aí de coisas. Madeira, cobre, latão, vidro, sei lá, borracha, tudo dilata e tudo tem um coeficiente aí relacionado a ele. E aí eu falei também para vocês sobre as lâminas bimetálicas, né? Quando a gente coloca 2 lâminas de materiais diferentes e elas dilatam o seu comprimento, devido a elas serem materiais diferentes, tem um coeficiente de dilatação diferente, uma vai dilatar mais que a outra, aí causa esse envergamento aí. Isso é usado muito em circuitos eletrônicos para fechar e abrir circuitos. Ok? Aí hoje eu vou introduzir vocês um pouco sobre a dilatação térmica do sólido, só que agora eu vou falar daquela que é a área, né, que é a dilatação superficial, e a do volume, que é a dilatação volumétrica, beleza?
Então vamos lá. Primeiro, da dilatação superficial, se ele está dilatando, né, ele está aumentando ou diminuindo o seu volume. Então, depois de um certo tempo, depois de um certo tempo, se eu aquecer, né, uma placa metálica, qualquer placa, qualquer material, ele pode pegar e aumentar seu tamanho devido a esse aquecimento. Se eu fizer o processo inverso, ou seja, baixar a temperatura, ele vai contrair o seu tamanho, certo? Ou seja, a variação diária que ele sofreu, o tanto que ele aumentou ou o quanto ele diminuiu, vai ser o tamanho inicial menos o tamanho final menos o tamanho inicial. Essa diferença é o quanto ele dilatou, a dilatação da superfície. Tranquilo, tá aí? Sim? Sim. Tá, aqui tá linear, mas superficial, viu, gente? Tá errado. Calma que tem eu apanhando aqui de novo para minhas telas da vida. Beleza. Então vamos supor que tem uma situação aqui que é uma temperatura inicial. Depois que eu aumento essa temperatura, o que vai acontecer com a minha placa aí? Ela vai aumentar o seu tamanho, ela vai dilatar, ok? Essa variação, tanto que ela sofreu aqui... Opa, tô sem a caneta. Essa variação que ela sofreu, ela sofre nos dois eixos, né? Lembra, dilatação linear, ela só vai aumentar o comprimento. Dessa vez, agora está aumentando o comprimento e a altura aqui, a largura dele, né? Porque é uma placa. Então, a gente está sofrendo uma dilatação nesses essas duas dimensões aí. Agora, a equação que representa essa dilatação é essa daqui. Repara que ela é muito parecida com a dilatação linear. A dilatação linear era ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes delta θ. Essa que a gente tinha estudado na aula passada. Dessa vez, agora é um ΔA em vez do L, tá? Por que A? A de área, ok? Então, a variação da área, o quanto ele aumentou da sua área, vai ser igual à área inicial, desse quadrado inicial, vezes beta, vezes a variação de temperatura. Agora mudou também, além no caso do comprimento, mudou para a área, e ele não é mais o alfa agora, ele é o beta. E o beta é o coeficiente de dilatação térmica superficial, beleza? Aí vocês podem estar se perguntando, então isso daí também é tabelado igual o alfa. Mas na verdade é e não é. Por quê? Porque esse beta nada mais é que 2 vezes o alfa. E o alfa é tabelado. Se a gente sabe o alfa, a gente conhece o beta. Tudo bem? Beta é 2 vezes o alfa. Então, basicamente, agora a dilatação superficial, em vez de ser comprimento, a gente vai usar área, e em vez de alfa, a gente vai usar beta. E beta é 2 vezes alfa. Beleza? Fácil. Facinho. Olha lá, um exemplo para vocês. Eu tenho uma peça de zinco que é construída a partir de uma chapa quebrada de lado de 30 centímetros. Beleza. Então, o lado dessa chapa tem 30 centímetros. E eu sei que é uma chapa... beleza. Aí ele fala o seguinte, elevando-se em 50 graus Celsius a temperatura da peça, determine sua área final em centímetros quadrados. Beleza. Então eu tenho uma chapa que tem os lados dele de 30 centímetros. Para mim calcular a área dessa chapa, eu faço lado vezes lado. Ok? Porque eu posso considerar que seja uma chapa aqui, quadrado. Cada lado tem 30 centímetros. Então, a área é lado vezes lado, que é 30 vezes 30. Então, ele tem uma área de 900 centímetros quadrados. Tudo bem? Determinei a área. Aí ele fala que ele sofre uma variação, ele aumenta a temperatura em 50 graus Celsius. Então, o delta θ é de 50 graus Celsius. Ok? Então, a variação de temperatura dele. Beleza, aí ele fala, determine a área final em centímetros quadrados. Bom, vamos usar a equação aqui de dilatação térmica. Eu tenho aqui ΔA é igual a área inicial vezes beta vezes
delta θ. Ok? Delta θ eu tenho. A área inicial eu também tenho, que é 30 vezes 30, que é 900 centímetros quadrados. E o beta ele não me dá, e ele quer determinar a aula final. Bom, uma coisa eu falei para vocês, que é tabelado, e eu acabei de esquecendo de colocar aí na tela para vocês. Mas é só eu ver qual é o coeficiente, vou jogar na internet, porque eu não sei de cabeça, coeficiente de dilatação linear do zinco. Era para estar nesse exercício, eu esqueci. Então, aguarda aí, galera. Linear do zinco é 27 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos. Foi mal, esqueci de colocar no exercício. Tá. E aí, vamos supor que no exercício ele me deu o coeficiente de dilatação linear do zinco aí, que é 27 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. Tudo bem? Bom, eu tenho a área inicial, eu tenho a variação de temperatura, eu preciso descobrir o beta. E esse beta, ele nada mais é que 2 vezes o alfa. E o alfa eu tenho, que é 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá? Logo, então, beta é igual a 2 vezes 27 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tudo bem? Vou continuar aqui do lado. Ó. Beta é igual. Eu vou multiplicar o 2 por 27, 40, 14, 54, vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá muito feio aí, mas acho que vocês conseguem entender. Então, o meu beta é 54 vezes 10 elevado a menos 6, que é 2 vezes o alfa. Tudo bem? Vou calcular, então, a variação que essa placa sofre quando eu aumento a temperatura dela. Só substituir as informações agora. Delta A é igual a área inicial, 900. O beta é 54 vezes 10 a menos 6. E o delta θ é de 50. Ok? Não precisava por os graus Celsius? Entendi. Não, eu não coloquei as unidades na que eu joguei na conta aqui, tá? Mas se quiser carregar junto, não tem problema. Repara que na hora que eu coloquei na formulinha ali, tá 900 e não tá 900 centímetros quadrados. Eu coloco a unidade final do exercício. Beleza? Tranquilo. Tranquilo, Colin? Tá, então vamos lá. Ó. Vamos fazer essas contas. Para simplificar, eu faço o quê? Eu faço delta A, eu passo, como vocês já aprenderam, esses números mais elevado a 2 vezes 54 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 5 vezes 10 elevado a 1. Tudo bem? Aí aqui eu faço, vou fazer 5 vezes 9, delta A é igual a 45. Vezes 10 elevado a 2 com vezes 10 elevado a 1 é vezes 10 elevado a 3. Vezes 54 vezes 10 elevado a menos 6. Aí eu faço essa conta agora. Delta é 45 vezes 54 a 2.430 vezes 10. Aí eu somo 10 elevado a 3 com 10 a menos 6 é 10 elevado a menos 3. Deixa eu pegar minha borracha para ter espaço aqui para nós. Tudo bem até aqui, gente? Eu sei que tá ficando apertado e confuso, mas eu espero que esteja ficando claro. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade para fazer aí. Rafa, o número depois do 3 é 0 ou 9? Vou copiar aqui de novo. Ó. Então ficou que é 2.430
vezes 10 elevado a menos 3. Essa é a variação de área que ele sofreu. Como eu estou trabalhando com área em centímetros, é centímetros quadrados. Ok? Rafinha, então, quando ele pedir a área final, eu tenho que descobrir a dilatação superficial. É isso, porque eu descobri quanto que ele aumentou, beleza? Então, ele aumentou 2.430 vezes 10 a menos 3. Agora, a área final, lembra que eu falei para vocês que a dilatação é a área final menos a área inicial? Então, a dilatação, no caso, a área final vai ser igual à dilatação que ele sofreu, mais a área que ele tinha no começo. Tudo bem? Sim. Tá. Então, vou apagar essas coisas que eu fiz aqui, ó. Vocês estão copiando o raciocínio, eu faço aqui em cima. Ficando apertado, eu faço umas letras muito feias. Ok. Então, se a área final é o quanto... Oi? Por que ficou o mais a área inicial? Ó, eu tenho... Primeiro vamos pensar no raciocínio lógico. Eu tenho uma placa com tamanho. Eu sei o tamanho dela no início e o quanto ela aumentou. Então, o tamanho final dela é o tamanho que ela tinha no início e o quanto ela aumentou. Ok? Olhando essa equação, está falando isso, ó. O tamanho que ela tem agora é o quanto ela tinha no início e o quanto ela aumentou. Mas, se olhando aqui nessa equação, esse A inicial passou para o outro lado somando. Então, ficou que A é igual a delta A mais A0. Ok? Tranquilo. Então, ó, só calculando agora a variação que ele sofreu, vai ser que a área final vai ser igual à área inicial, então, que eu tenho que é de 900 centímetros quadrados, mais a dilatação que ele sofreu, que é 2.430 vezes 10 a menos 3. Vou mudar isso daqui, vou colocar agora, vou continuar, vai, 2.430 vezes 10 a menos 3 centímetros quadrados. Esse daqui dá para melhorar essa notação científica, tá? Eu vou andar 1, 2, 3 casas aqui com a vírgula. Então, minha área final é igual a 900 mais 2,43 vezes 10. Como eu estou andando para a esquerda, eu vou somar 3 casas aqui em cima. Então, vezes 10 é 1, 2, 3. Peraí. 2,43. Tá certo. Como eu andei 3 casas, eu vou somar 3 casas. Menos 3 mais 3 é 10 elevado a 0. Então, a área final é igual a 900 mais 2,43. Por quê? 10 elevado a 0 é igual a 1. Tudo bem? Então, minha área final, ou seja, o tamanho da minha placa depois de ser aquecida a 50 graus Celsius, ela é igual a... Se eu conseguir pegar a caneta, ela é igual a... Não consigo pegar a caneta, galera. Eu precisava de um sistema novo aqui nesse negócio aqui. Então, a área final é igual a 902... 902,43. 902,43 centímetros quadrados. Essa é a minha área final. Ficou bem perdido esse exercício que eu fui fazer. Mas eu acho que deu para entender. Me perdi pra caramba. Me perdi nas minhas canetas aqui, na real. Mas tudo bem. O que eu fiz, então, basicamente? Calculei o quanto ele dilatou. Eu sabia o tamanho inicial. Eu somei o valor da dilatação mais o valor do tamanho inicial. E determinei aí a área final dessa minha placa de zinco. Tranquilo? É fácil. É um tipo de exercício que você substitui na equação e pronto, você encontra resultado aí. Alguma pergunta, algum comentário? Vou continuar, então.
Da mesma forma que tem uma dilatação na área do material, né? Então, ele aumenta a sua área espacial, existe uma dilatação volumétrica. Então, quando algo tem um volume considerável e aumenta ou diminui a temperatura desse corpo, a gente tem um aumento ou uma diminuição no volume desse corpo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um bloco que depois que ele for aquecido, ele vai aumentar o seu tamanho, certo? Porque as moléculas, elas agitam mais, elas precisam de um espaço maior, e aí aumenta o seu tamanho. Ok? Ou seja, o tanto que ele aumentou, a variação volumétrica que ele sofreu, é igual ao volume final dele menos o volume inicial dele. Essa diferença é a variação volumétrica. Para calcular o quanto sofreu, quanto teve essa variação volumétrica, devido à temperatura, a gente tem a equação, que também é parecida com as outras. Só que agora a gente tem a variação do volume, é igual ao volume inicial, a gente tem um gama aqui. Tá? A gente teve o alfa, beta, agora a gente tem o gama. Esse gama, ele equivale a 3 vezes o valor de alfa. Se eu tenho o valor de alfa, multiplico por 3, eu encontro aí o valor de gama. E aqui eu tenho a variação delta teta, que é a variação de temperatura que ele sofre. Tá vendo? É a mesma equação para todos. Vou até colocar as outras aqui, ó. Para a área delta A, que é igual a 0 beta delta teta, e para comprimento é delta L, que é L0 vezes alfa vezes delta teta. Beleza? Todas são muito parecidas. A diferença é que uma é comprimento, outra área, outra volume. E muda alfa, beta e gama. Beta é 2 vezes alfa e gama é 3 vezes alfa. Tranquilo? Um exercício aqui para a gente fazer. Agora eu vou usar uma alternativa para não ficar bugando aí. Eu tenho um paralelepípedo de uma liga de alumínio, que tem agora o coeficiente de dilatação linear, que é 2 vezes 10 elevado a menos 5. E ele tem arestas que a 0 graus Celsius medem 5 centímetros, 40 centímetros e 30 centímetros. E já tem a figura aí para vocês verem, beleza? Aí ele faz a seguinte pergunta: qual será o aumento de seu volume ao ser aquecido a uma temperatura de 100 graus Celsius? Agora, para não ficar bugando, vou abrir uma nota. Então, eu tenho as informações aqui que eu vou anotar, que é o alfa vale 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ele tem também a variação de temperatura, ele vai de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Então, a variação de temperatura, então a variação é igual a 100 menos 0, que é igual a 100 graus Celsius. Ok. E também tem as medidas desse cubo aqui. A gente consegue calcular o volume dele. Como que eu calculo o volume de um cubo? Eu faço aresta vezes aresta vezes aresta, certo? Então vai ser que 5 vezes 30, 5 vezes 30 dá 150, vezes 40, já estou fazendo direto, 150, 15 vezes 4, 60, vai dar 6.000 centímetros cúbicos. Então o volume é 6.000 centímetros cúbicos. Tudo bem? Determinei o volume desse cubo aí. Conhecendo essas informações, a tela vai ficar de frente para vocês agora. Conhecendo essas informações, eu vou calcular qual que é a variação de volume que esse corpo sofreu. Para calcular, a fórmula diz que ΔV é igual a V0 vezes gama vezes delta teta. Ok? Tá. Olhando aqui as informações que o exercício me deu, a única que eu não tenho, eu tenho o volume inicial dele, eu tenho a variação de temperatura, eu não tenho só quanto que é o meu gama. Só que eu sei que gama é 3 vezes o alfa. Então, gama é 3 vezes o alfa, que é 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1.
Então, eu vou multiplicar os números, 2 vezes 3, meu gama é igual a 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Agora eu tenho meu valor de gama. E eu vou substituir na minha equação de volume aqui. Beleza? Então vamos lá. Já dei outra cor. Eu tenho, então, que a variação de volume que o meu corpo sofre é igual ao volume inicial, 6.000 centímetros, vezes o gama, que é 6 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é de 100 graus Celsius. Beleza? Substituir as informações, vou calcular. Para facilitar a conta, eu vou transformar tudo em notação científica. Então, ΔV é igual. O 6.000 tem 3 zeros, então vai ficar 6 vezes 10 elevado a 3, vezes, o outro eu vou manter, vezes 10 a menos 5. E o 100 tem 2 zeros, então é 1 vezes 10 elevado a 2. Tudo bem? Vamos multiplicar o 6 vezes 10 a 3 com 1 vezes 10 a 2. Esse com esse. Então, meu variação de volume é 6 vezes 1, que é 6, vezes 10. 3 com soma com 2, elevado a 5. Vezes 6, vezes 10, a menos 5. ΔV é igual a 6 vezes 6, dá 36, vezes 10. 5 com menos 5, dá 0. 10 elevado a 0, dá 1. Então, a variação de volume que ele sofre é de 36. Unidade de volume, a gente está trabalhando em centímetros, 36 centímetros cúbicos. Então, o tanto que dilatou, ou seja, o tanto que aumentou o cubo, foi de 36 centímetros cúbicos. Fácil, né? Então, o aumento que ele sofreu, dilatação que ele sofreu. Beleza. O slide não muda mais. Então, a dilatação que o meu cubo sofreu é de 36 centímetros cúbicos. Rafinha, Pergunta. Oi. nesse caso você não subtraiu, né? Não, No final. porque que ele pede só... Não, porque ele só pede a variação, quanto ele aumentou. Qual será o aumento do seu volume? Se ele pedisse qual o volume final, aí eu teria que fazer a soma, né, do volume inicial mais o quanto ele aumentou. Tá bom, obrigada. Sim? Então tem que ficar esperto só qual que é a resposta final, se é a variação ou se é o volume final que ele tem. Variação é o quanto ele aumentou e volume final é o volume inicial mais o quanto ele aumentou. Tá? Isso é sempre uma coisa que confunde a galera, uma coisinha simples. Mas é só isso, basicamente. Fácil, né? Facílimo. Aqui a gente encerra a parte de dilatação, no caso de dilatação térmica de sólidos. Na semana que vem a gente começaria a ver dilatação de líquidos, ok? Então, basicamente, não tem nada de novo hoje, porque é basicamente uma evolução das equações da dilatação linear que a gente viu na semana retrasada. Retrasada. Essa daqui agora a gente tem a dilatação superficial e volumétrica. Na dilatação alfa e na dilatação volumétrica a gente tem gama que vale 3 vezes alfa, tá? É só isso que adiciona de novo. Aí em um a gente calcula a área, o outro a gente calcula o volume. Tudo bem? Perguntas até aqui? Não? Sim? Não. Então, basicamente, a aula de hoje seria só isso, tá? Fácil, né? Tá aula fácil. Aí, o que eu vou falar para vocês? Eu vou passar uma listinha normal de exercício e tal para fazer. 4 exercícios. Deve estar postado, já não é de modo. Mas vocês podem fazer e me entregar até sábado. Aí, na semana que vem, a gente começa a dilatação de líquidos.
E eu acho que a gente está meio que para a reta final do bimestre já, assim, se for ver. Tá. E aí eu posso, além disso, eu tenho os horários de atendimento que eu posso estar fazendo aí para tirar dúvidas, de segunda, terça e quarta tarde, toda a tarde, né, das 2 às 6. Agora, a lista de chamada é o seguinte, eu vou mandar um link para vocês, provavelmente vocês já fizeram isso, né, enquanto professor, mas eu vou mandar um link para vocês de um formulário da Google, aí vocês preenchem lá nome e número, e vou deixar aberto até 12h05, aí depois eu fecho, tá? Então, mandem, não, 12h03 na real, não vai demorar tanto tempo assim. E aí é só isso para essa semana, galera. Quem respondeu o formulário lá, tá dispensado. Se precisarem de alguma coisa, me procurem. Tenham uma boa semana, um bom estudo a todos. Obrigado pelas câmeras, de verdade, novamente. Eu gosto muito de dar aula olhando para vocês, bem melhor. E se tiverem então, dúvida, eu tô Rafa. aqui ainda, eu fico um tempinho para tirar, tá? Fica à vontade. Tchau, Falou. Rafinha. Boa semana. Tchau, Yasmin, para você também. Tchau, Tchau, Rafinha. tchau, Rafa. Boa semana. Tchau, Rafinha. Tchau, gente. Até semana que vem. Rafa, não vai ter lista hoje, então? Vai ser postado na Edmodo. Só que Fechou. aí pode entregar até Valeu. sábado. Fechou? Nós. Pessoal, eu descobri o que aconteceu. Ó, eu entrei aqui, a gente tem uma sala só de administrativo, onde tem todos os alunos. Então, o que aconteceu? Eles entraram na conta dos alunos e trocaram pelos nomes dos professores e a foto dos professores. Então, ó, Lilian, se você já puder ajudar a gente, o login do Juan tá escrito Thiago Colato e tem a foto dele. Então, eles devem ter entrado, ó, eu vou até mandar uma foto aqui. Eu vou ver se eu consigo mudar por aqui, mas como é do Juan, eu acho que você consegue já ir adiantando. Isso aconteceu no do Juan e tem o Igor também, que o Igor tá com o nome... Peraí, deixa eu abrir.